Imagine uma pequena igreja em uma cidade agitada, cercada por incertezas e perseguições. Um grupo de cristãos novos na fé começa a questionar: e se Cristo já voltou e nos deixou para trás? O medo, a confusão e as dúvidas tomam conta. Mas então, uma carta chega, trazendo clareza, esperança e um chamado à ação. E você que está assistindo a este vídeo está prestes a descobrir como essas cartas, escritas há quase 2000 anos, continuam impactando nossas vidas até hoje. Então já curte o vídeo, comenta o que mais te chamou a atenção e não esqueça de deixar o seu like, compartilha essa mensagem com quem precisa e, claro, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, ajudando a espalhar essa mensagem poderosa. Vamos juntos nessa jornada? As cartas de Paulo aos Tessalonicenses, conhecidas como 1ª e 2ª Tessalonicenses, são textos fundamentais do Novo Testamento que fornecem um vislumbre significativo das preocupações, esperanças e desafios da igreja primitiva. Essas epístolas não apenas revelam a relação entre Paulo e a comunidade cristã de Tessalônica, mas também abordam temas atemporais como fé, perseverança, a volta de Cristo e o papel da verdade no meio de dificuldades. Neste resumo, exploraremos o contexto histórico, as situações enfrentadas pela igreja em Tessalônica, as dificuldades apresentadas, os temas centrais e a mensagem principal de cada uma das cartas. O contexto histórico e social de Tessalônica era uma cidade próspera localizada na Macedônia, um importante centro comercial e cultural do Império Romano. Fundada no século IV a.C., a cidade tornou-se um ponto estratégico devido à sua posição geográfica e ao seu porto movimentado. Durante o período de Paulo, Tessalônica era uma metrópole vibrante, com uma população diversificada que incluía romanos, gregos e judeus. A cidade estava sob domínio romano, mas a cultura grega ainda predominava. O sincretismo religioso era comum com a adoração a múltiplas divindades e o culto ao imperador. Nesse ambiente, a pregação do Evangelho de Cristo desafiava as normas sociais e religiosas, levando à resistência de grupos locais, especialmente dos judeus que viam o cristianismo como uma ameaça ao seu modo de vida. Paulo, ao fundar a igreja em Tessalônica, enfrentou forte oposição. Ele estabeleceu a comunidade cristã durante sua segunda viagem missionária, conforme relatado em Atos 17. A sua pregação do Evangelho gerou conversões significativas, mas também incitou a ira de alguns judeus que mobilizaram a população contra Paulo e seus companheiros. Isso levou à rápida expulsão de Paulo da cidade, o que criou um sentimento de abandono entre os novos crentes. Situação em 1ª Tessalonicenses. Escrita por volta do ano 50 d.C., a primeira carta aos Tessalonicenses é considerada uma das cartas mais antigas de Paulo. Após sua saída de Tessalônica, Paulo se preocupou com a fé dos novos convertidos, especialmente devido às perseguições que estavam enfrentando. A carta foi enviada de Corinto, onde Paulo se refugiou e continuou seu trabalho missionário. A situação da igreja em Tessalônica era complexa. Os membros estavam sob intensa pressão social e religiosa, o que gerou incertezas e medos sobre a sua salvação e o futuro. Paulo, ao saber da perseverança deles, ficou aliviado, mas também se sentiu compelido a encorajá-los e instruí-los. Em sua carta, ele expressa gratidão pela fé e amor deles, ressaltando a importância de viver de acordo com os ensinamentos que ele havia transmitido. Os temas abordados na carta incluem a santidade, a vinda do Senhor e a ressurreição dos mortos. Paulo enfatiza que a santidade é essencial para os cristãos, e ele exorta os tessalonicenses a viverem de maneira digna, permanecendo firmes na fé. A expectativa pela volta de Cristo é um tema central, especialmente em relação àqueles que já morreram. Paulo quer assegurar os tessalonicenses de que não devem se entristecer como aqueles que não têm esperança, pois os mortos em Cristo vão ressuscitar. Temas e mensagens principais de 1ª Tessalonicenses. A 1ª Tessalonicenses é rica em ensinamentos práticos e teológicos. Um dos temas mais importantes é a esperança na volta de Cristo. Paulo encoraja a comunidade a manter a fé, mesmo diante da adversidade, assegurando que a ressurreição é uma promessa garantida para os que estão em Cristo. Essa mensagem é um poderoso lembrete da importância da esperança cristã, especialmente em tempos de dificuldades. Outro tema crucial é a santidade e a moralidade.
Paulo chama os tessalonicenses a viverem em santidade, afastando-se da imoralidade e buscando a pureza. Ele ensina que a vida cristã deve refletir o caráter de Cristo, e a santidade é um testemunho para o mundo ao redor. Paulo também aborda a importância da comunhão e do amor fraternal, exortando os membros da igreja a cuidarem uns dos outros e a se edificarem mutuamente. Além disso, a carta enfatiza a necessidade de oração e de estar sempre agradecidos. Paulo orienta a igreja a orar continuamente e a manter uma atitude de gratidão, independentemente das circunstâncias. Isso ressalta a importância da vida espiritual e da dependência de Deus em todas as situações. Situação em 2 Tessalonicenses. Pouco tempo depois de enviar a primeira carta, Paulo recebeu notícias de que a situação em Tessalônica havia se deteriorado. A segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita, provavelmente, em 51 d.C., para abordar as preocupações emergentes dentro da comunidade. Muitos estavam confusos e desanimados devido a rumores de que o dia do Senhor já havia chegado, o que gerou medo e incertezas entre os membros da igreja. A ansiedade e o desespero aumentaram à medida que alguns começaram a abandonar suas responsabilidades diárias, acreditando que a volta de Cristo era iminente. Essa situação levou Paulo a reafirmar a importância do trabalho e da responsabilidade pessoal na vida cristã. Ele também se preocupava com a disseminação de falsos ensinamentos que estavam perturbando a igreja, o que exigia uma resposta clara e firme. A mensagem de Paulo, nesta segunda carta, é uma combinação de exortação e encorajamento. Ele reafirma a certeza da volta de Cristo, mas também corrige os mal-entendidos que circulavam na comunidade. Além disso, Paulo enfatiza a necessidade de permanecer firme na verdade e na união, combatendo os perigos da divisão e da incerteza. Temas e mensagens principais de 2 Tessalonicenses. A 2 Tessalonicenses aborda vários temas significativos que refletem as preocupações imediatas da igreja. Um dos temas centrais é a perseverança em meio a tribulações. Paulo destaca que a perseguição e as dificuldades são parte da vida cristã, e os tessalonicenses devem permanecer firmes na fé, apoiando-se mutuamente. Ele menciona que as tribulações são uma oportunidade para crescer em fé e caráter, e que Deus está presente em meio às dificuldades. Outro tema crucial é a verdade sobre a volta de Cristo. Paulo explica que a volta de Cristo não ocorrerá antes da revelação do homem do pecado, um evento que os tessalonicenses precisavam entender para não se deixarem enganar. Essa ênfase, na verdade, é fundamental, pois Paulo deseja que a comunidade compreenda que as falsas doutrinas não devem abalar sua confiança no Evangelho. Ele reforça que a esperança na volta de Cristo deve ser acompanhada por uma vida ativa e produtiva, não de inatividade. A exortação ao trabalho é outro aspecto importante da carta. Paulo adverte contra a ociosidade, instruindo os tessalonicenses a trabalharem e a não dependerem dos outros para suas necessidades. Essa mensagem é uma reafirmação do valor do trabalho e da responsabilidade individual, que são componentes essenciais da vida cristã. Conclusão. As cartas aos Tessalonicenses oferecem uma visão poderosa sobre as lutas e triunfos da igreja primitiva. Através de 1ª e 2ª Tessalonicenses, Paulo comunica uma mensagem de esperança, santidade e perseverança. Ele encoraja os cristãos a viverem em santidade, a se apoiarem mutuamente e a manterem a fé em meio às dificuldades. Além disso, a certeza da volta de Cristo é uma âncora para a esperança e um motivador para uma vida ativa e responsável. Essas epístolas são um testemunho duradouro da relevância da mensagem cristã e dos desafios que os crentes enfrentam ao longo da história. A fé, a verdade e a esperança se destacam como elementos centrais da vida cristã, desafiando as gerações a permanecerem firmes na fé e a viverem de acordo com os princípios do Evangelho. Com uma mensagem que ressoa ainda hoje, 1ª e 2ª Tessalonicenses nos ensinam que, independentemente das circunstâncias, a confiança em Deus e a comunhão entre os irmãos são fundamentais para a vida cristã.